Olá, caros amigos do Rebu, sejam muito bem-vindos a mais um Rebu e Cerveja. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o livro com a capa mais enganadora do mercado editorial, Os Meninos da Rua Paulo. Ué, isso aí não é um gibi? Não. Porra, 10. Olá, caros amigos e amigas do Rebu. Pegue sua cerveja, pegue seu leite fermentado, pegue seu cappuccino. Hoje nós vamos falar sobre os meninos da Rua Paulo, certo? Meninos da Rua Paulo é um livro aí, né, que não é um gibi, certo? Que foi escrito pelo húngaro Ferenc Molnár, né? O Ferenc Molnár, ele nasceu em 1878 na cidade de Budapeste, capital da Hungria, né, que fazia parte naquela época do chamado aí Império Austro-Húngaro. Ele se destacou principalmente como dramaturgo, mas também era escritor de romances. Além disso, também foi jornalista, trabalhou como correspondente de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1939, ele foi para os Estados Unidos, fugindo dos nazistas que invadiam a Hungria, e lá mesmo, né, nos Estados Unidos, ele morre em 1952, na cidade de Nova York, com 74 anos. Escreveu aí diversas peças, né, de teatro como dramaturgo, e a mais famosa delas é Lilium, né, que foi adaptada para o cinema, inclusive pelo grande cineasta e alemão Fritz Lang, em 1933, né? O seu clássico Meninos da Rua Paulo, esse aqui é o livro mais famoso, né, do Ferenc Molnár, pelo menos aqui no Brasil, certo? Ele foi adaptado aí 3 vezes para o cinema, uma em 1929, uma em 1969 e outra em 2003. Do que fala o livro aí, Meninos da Rua Paulo, Romulo? Bom, Meninos da Rua Paulo conta a história de um grupo de amigos que estudam na mesma escola em uma Hungria ali no começo do século XX. E esse grupo de amigos, eles montam ali uma espécie de clube, né? Um clube que funciona como uma espécie de... não sei muito bem como dizer, mas existe patentes, né, entre os meninos. Eles são ali... existe um líder, que é o comandante, que é o Boca, e existe o soldado raso, que é o que faz tudo para todos, e só tem um soldado raso, que é o pobre do Nemetchek. E esse clube se junta em um espaço, né, que é um espaço de liberdade, um espaço onde eles vão brincar de pela, que é uma espécie lá de brincadeira de bola, certo? Que é o Grund. É um espaço que se contrapõe a uma arquitetura predial incipiente, mas já muito opressiva, da recém-industrializada Budapeste, né? Capital da Hungria, como você disse. E o livro ele vai girar ali em torno de uma disputa por esse espaço, que é um espaço muito bom justamente, né, para jogar pela, com os camisas vermelhas, que é liderado ali pelo temível Chico Watts, que é os meninos que, na verdade, eles formam um outro clube, né, que tem como base deles ali perto do Jardim Botânico. Inclusive, uma das cenas mais legais do livro é a fuga deles ali no Jardim Botânico, e que, se eu não estou enganado, o Turma da Mônica Laços aproveitou na adaptação aí do... Adaptação não, né? Na criação da Graphic MSP, Turma da Mônica Laços. Bom, e aí esse espaço chamado Grund, né, onde esses meninos eles vivem ali para brincar de pela e se organizam como se fosse mesmo uma força militar, é descrito de uma maneira belíssima aqui. E para a gente entender eles, eu vou ler um trechinho aqui da obra, tá bom? Ó Grund, ó vós, belos e sadios estudantes da planície, aos quais basta dar um passo para vos encontrardes na estepe imensa, sob a admirável redoma azul que se chama firmamento.
vós cujos olhos estão acostumados às grandes distâncias, aos longes, vós que não viveis apertados entre edifícios altos, nem podeis imaginar o que é para os guris de Budapeste um terreno baldio, um grunde. É a sua planície, a sua estepe, o seu reino. É o infinito, é a liberdade, um pedacinho de terra, limitado a um dos lados por uma cerca meio desmoronada, ao passo que pelos demais lados altos muros de edifícios o rodeiam. Atualmente, o grunde da Rua Paulo também já se encontra ocupado por um triste edifício de 4 andares, cheio de moradores, nenhum dos quais sabe, talvez, que aquele pedacinho de terra significou a mocidade para alguns pobres estudantes de Budapeste. Então, o livro ele é narrado como se fosse memórias, né? E, inclusive, o fato do livro ser narrado como se fossem ali memórias de um dos meninos da Rua Paulo, né? Ele, acho que em 2 momentos do livro diz lá, nós, né? O narrador se coloca entre os meninos da Rua Paulo, fez com que um personagem húngaro aí fosse determinado, sei lá eu como um dos personagens principais e o mais legal deles, que é o Nemetschek. E esse cara, inclusive, ganhou um apartamento na Hungria, né? E ele se dizia, de fato, Nemetschek e tal. Então, é um livro que a história é belíssima, é uma história de amizade, uma história de honra, uma história de dever, e que, enfim, se tornou um monumento da Hungria, né? Enfim, basicamente é isso, né? Eu não vou me adentrar aqui na narrativa para também não estragar o prazer da leitura dos nossos amigos espectadores, mas, assim, o que eu posso dizer, finalizando aqui a minha sinopse, é que é uma das narrativas mais bonitas e mais tristes que eu já li. Concordo com você. Também está entre as narrativas mais tristes e mais bonitas que eu já li. E aí, né, para a gente dar continuidade, então, aqui à nossa fala sobre esse livro, eu vou dar para vocês aí um pouco do contexto histórico do que era esse Império Austro-Húngaro, né? O que significa, né? O que era um império, o que era um Império Austro-Húngaro nessa época, numa parte aqui que eu fiz baseada num artigo chamado Império Austro-Húngaro, o ator desconhecido da Primeira Guerra Mundial. Fiz assim justamente porque, né, existem poucos livros com poucas informações sobre o Império Austro-Húngaro e até mesmo sobre o Império Turco-Otomano, que são os impérios que foram desfeitos aí depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte: no cerne dessa história a gente vai ter a cidade de Budapeste, né? Que é a capital da Hungria na atualidade e que antigamente era parte do Império Austro-Húngaro e que era a capital húngara do Império Austro-Húngaro, né? Isso aí acontece hoje em alguns países, como, por exemplo, a África do Sul, a Bolívia, que você tem 2 capitais, né? Tem uma capital administrativa, uma capital econômica, né? Mas não necessariamente da mesma forma, mas algo parecido, né? Aí é interessante que o Império Austro-Húngaro ele não é um império de longa duração na história, né? Ele se formou em 1867 e ele perdurou até 1918, então ele tem pouco tempo de duração, principalmente se você for comparar com outros impérios, né? A Áustria-Hungria era um território pluriétnico. O que significa isso? Significa que o seu poder ele era centralizado na família Habsburgo, mas que você tinha vários grupos étnicos. E não só isso, né? A família Habsburgo ela é uma das famílias monarquistas da Europa, que é uma das mais influentes do continente. Só para vocês terem uma ideia, né? A família Habsburgo ela fazia parte também da família real brasileira no século XIX, uma vez que a esposa do Dom Pedro I ela era membro da família Habsburgo, né? O que vai acontecer aí, então, né? O livro foi escrito mais ou menos por volta de 1910, né? E aí, em 1910, a gente vai ter, falando lá daquela questão pluriétnica, a gente vai ter um império formado mais ou menos assim. 100, de cada 100 austro-húngaros, né, 24 eram alemães, 20 eram húngaros,
3 eram tchecos e eslovacos, né? E 10 eram poloneses, 8 ucranianos, 6 romenos, 5 croatas, 4 sérvios, 3 eslovenos, 2 italianos e um bósnio, Um né? Então falava você... Hã? arena. Nada. Né? Né? E aí Essa foi a você estatística tem, mais engraçada que eu acho que eu já vi, velho. economicamente falando, esse império aí, ele em 1800, entre 1870 e 1913, ele cresceu mais que o Império da Inglaterra e que o Império da Alemanha. Só lembrando, né, que lógico, a Inglaterra ela tinha, né, o seu império já gigantesco nessa época, dominava a maior parte dos países da África e, inclusive, dominava a Índia e a China na Ásia. E a Alemanha, ela era um país que buscava expandir o seu território principalmente para além mar, enquanto o Império Austro-Húngaro ele dominava a região dos Balcãs, né? Então ele construiu um território contínuo, né, ao seu território continental. Me Só que corrige, se por... desculpa, deixa eu interromper. A Guerra da Bósnia, no final das contas, é resultado dessa bosta aí, né, meu? Isso qualquer tensão nos Balcãs, ela é resultado daquilo que sobra do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano também, porque o Império Turco-Otomano ele dominou algumas regiões ali, como por exemplo a Bulgária, a Romênia, né, parte desses territórios, né, porque esses territórios depois eles foram constituídos de pedacinhos de impérios que ruíram, né? Então, por exemplo, a própria República Tcheca ela vai ter parte que era da Alemanha, parte que era da Áustria-Hungria e parte que era de outros países aí que não pertenciam nem à Alemanha nem à Áustria-Hungria, né? Parte da Polônia e por aí vai. Pode crer. E aí a gente vai chegar aqui numa questão que também é central no livro, que embora o PIB do Império Austro-Húngaro ele seja enorme, né, a pobreza e a desigualdade elas também aumentaram nessa época. E há uma disparidade, inclusive, que é colocada por esse autor aí do artigo que eu estou usando, né, que é o João Fábio Bertonha, que eu vi uma própria diferença entre a Áustria e a Hungria, né? Enquanto a Áustria ela era industrializada, a Hungria ela se mantinha como um país essencialmente agricultor, né? Então ele equilibrava essa questão econômica aí com uma parte, né, principal desse império agrícola e outra parte industrializada. Então, acho que tem uma questão linguística também, né? Porque o húngaro é uma das poucas línguas dessa região da Europa que não vem do tronco indo-europeu, né? Isso, o húngaro, né, ele é praticamente uma língua perdida nesse... Na verdade, ela é uma língua perdida no mundo, né? Mas principalmente nessa região da Europa, ela é uma língua cujo tronco linguístico dela é só o húngaro, né? O magiare, na verdade. Você não encontra a língua mãe ancestral, né? Você não consegue isso, nem construir. e ela não está, por exemplo, assim, hã? Não dá nem para reconstruir a língua ancestral, assim, até onde eu sei, né? O Isso, indo-europeu, por exemplo, é uma reconstrução, né? Mas isso. não tem como fazer isso. É mais ou menos assim, né? Por exemplo, você vai pegar o esloveno, o eslovaco, o russo e o tcheco, né? São todos idiomas eslavos. Que foi, caramba? É que parecia que você ia começar a contar uma piada, velho. Não, pô. E tava todo mundo no avião. Aí chega o brasileiro, né? Brasileiro, você tá ligado. Vai, vamos lá. E aí, você pega o tronco linguístico, né, que é o eslavo. Então, por exemplo, você escreve lá, você procura lá uma palavra, que é uma palavra que ela pode existir ancestralmente, tipo árvore, né? A maior parte da Pai, né? população... Pai. A palavra Hã? pai é que você tem mais variantes, assim. Pode ser pai, né? Que é aquela palavra que você constrói porque é uma relação que ela existe de certa forma naturalmente, né? Se você procurar, por exemplo...
Não, é que você tem, tipo, pai, aí você tem, tipo, pai, father, aí você tem, tipo, Sim, père, e é tudo meio parecido, assim, várias línguas. isso. Se você jogar, por exemplo, se você procurar a tradução nessas 4 línguas, é capaz de você ter a mesma palavra falada com poucas variações de, É, no de sânscrito, eu acho que pai é, tipo, pita, sabe? Então, é um bagulho que é sim. muito próximo. E por aí vai, né? E aí, por exemplo, se você escrever pai em russo, se você escrever em magiari, lá em húngaro, você vai ver que pode ser que tenha uma discrepância muito grande, né, entre as duas palavras, justamente porque é uma língua que ela está no meio dos países eslavos, mas ela não é eslava, né, É, muito no louco. caso aí. É dificílimo E, também. enfim, e por mais que você tenha, por exemplo, a Romênia, que é um país que fala uma língua latina, né, muito parecido com o português, inclusive, o romeno, você encontra ainda outros idiomas latinos do continente europeu. Né? Sim, É diferente claro. do húngaro, que não tem outro idioma parecido com o húngaro na Europa. Né? O Você que não tem, isola pelo ainda menos na mais Europa, eu da. não sei se no mundo, mas acho que no mundo todo não tem outro idioma parecido com o Não, húngaro. até onde eu sei, não. Ele É, é uma língua bem, bem assim, pelo menos eu não sei se tem, a gente já sabe qual é o tronco do húngaro, mas eu sei que não é indo-europeu, o que já é bem, o que já complica, né? O japonês também não é e tal, né? O turco, sim. né, e tal, mas enfim. Mas, por exemplo, o turco, ele tem uma aproximação com as línguas que se falam ali em volta um pouco, Sim, né? o árabe, O eu, árabe, eu lembrava qual que eram as árvores, eu não lembro mais. Mas tem um árabe, você tem algumas outras línguas ali que são próximas e tal. Mas sim. enfim, É. E aí, enfim, o que acontece é que o Império termina no final da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Saint-Germain, né? Foi assinado em 1919, e aí os países como, por exemplo, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Polônia se tornam independentes, enquanto os territórios do Trieste, do Tirol e da Istria, eles foram devolvidos à Itália. Bem, basicamente entender esse contexto histórico, ele vai servir para depois a gente entender algumas coisas que aparecem no livro do Meninos da Rua Paulo. tá bom. Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Meninos da Rua Paulo de uma maneira mais livre. Quem trouxe o livro para o Brasil foi o Paulo Ronay, né? Eu conheci a obra por conta disso. Paulo Ronay é um intelectual que eu admiro, assim, enormemente, né? Por quais razões, né? Primeiro porque ele trouxe para o Brasil, além do Meninos da Rua Paulo, o Balzac, né? O Balzac, a forma como o Balzac é lida aqui no Brasil, com a qualidade que é lida, é graças a ele. E o próprio Paulo Ronay dizia que essa era uma das grandes peças da literatura mundial, né? Ele é uma das grandes peças mesmo da literatura mundial, porque ela trata, a meu ver, né, de um dos sentimentos mais importantes da humanidade, que é a amizade. É uma grande obra sobre a amizade, é um grande tratado sobre a amizade. Eu costumo falar, né, que aqui a gente tem aquele personagem que todos nós gostaríamos de ter como amigo, que é o Nemetschek, né? O Nemetschek, para mim, é um personagem que ele é gigantesco. Ele faz, eu acho que eu nunca tive tanta empatia por um personagem como eu tenho por esse personagem especificamente, assim. E o que eu acho legal é a construção que é feita de cada um dos meninos aqui, né? Cada um dos meninos tem uma personalidade muito bem definida e que não se perde até o final da obra. E essa personalidade a gente já consegue perceber como cada um deles, no começo da narrativa, se comporta dentro da sala de aula. É muito louco isso, assim, porque o Boca, que é o líder, por exemplo, ele tem uma postura mais honrada, né? O Gereb, né, que é um cara que vai fazer um negócio aí meio que não é muito legal no narrativo, ele já tem uma postura que não é das melhores. Inclusive depois, quando eles vão comprar torrone, né? Eles vão comprar com o vendedor de torrone,
O Boca é aquele cara que é o líder de novo, ele tem uma postura mais honrada, e Sim. você tem alguns outros e a postura dos personagens diante, né, de cada coisa pequena que acontece no começo da narrativa é uma postura que vai acabar reverberando depois em atitudes mais proeminentes ao longo da história, né? Enfim, eu não quero dar nenhum spoiler, porque contar o final disso daqui é realmente, assim, estragar completamente o livro, a meu ver, né? Bom, além disso, tá? Outra coisa, né? A importância dessa obra. Para vocês terem uma ideia, eu já mencionei esse personagem histórico aqui, né? Que eu vou falar daqui agora, que é o Janusz Korczak, né? Que é um grande pedagogo polonês que acabou sendo assassinado pelo nazismo junto com as crianças que ele cuidava em um orfanato. E no Uhum. diário dele, ele tem um momento que ele fala que para que as crianças aprendessem o que é a amizade e aprendessem o que é também a morte, ele fazia com que as crianças adaptassem e ensinassem os meninos da Rua Paulo. Porque para ele era o livro que melhor fazia as pessoas, de uma maneira ficcional, a lidar com esses dois temas, que são temas essenciais, né? A amizade, que é aquilo que faz com que os homens se relacionem e suprimam, né, a violência imanente das nossas relações, e a morte, que é aquilo que nós todos temos que enfrentar algum dia, seja direta ou indiretamente. Então, cara, essa obra é uma obra que pô, eu sou apaixonado por ela, e dá muito pano para manga em sala de aula também, né? Isso é muito da hora. Dá para fazer, por Sim. exemplo, já eu vou dar um spoiler, hein? Spoiler, pessoal, para quem está vendo, vai ter spoiler. Então, o Gareby é um personagem que vai trair os meninos da Rua Paulo, né? Ele vai debandar para o lado dos camisas vermelhas pela disputa do Grund. E dá para, por exemplo, fazer na sala de aula um julgamento do Gareby, né? Porque no final ele vai se redimir, né? No final ele vai se tornar ali ele vai ter a sua redenção, ele vai ter o arco do herói de fato, né? Queda, a redenção, a ascensão. Bom, os inimigos dos meninos da Rua Paulo, né? São os camisas vermelhas. Teoricamente, a ideia é que os heróis sejam os meninos da Rua Paulo, né? Certo? Então, você ficaria o quê? Digamos que você em nenhum momento teria algum tipo de empatia pelos inimigos, né? Daria facilmente para fazer uma narrativa maniqueísta, assim, tipo, meninos da Rua Sim. Paula bom, camisas vermelhas ruins, Boca, o cara honrado, Chico Artes, o cara cuzão. Só que não é Sim. isso que acontece, né? E aí é muito legal, porque você não tem uma obra que é nada maniqueísta, inclusive você, em alguns momentos, você para pensar e fala, pô, mas o Chico Artes, né, que é o líder do Camisas Vermelhas, ele não está errado, né? Isso eu acho que para ler na juventude é importante, porque você aprende. Não, pode atender. Você aprende que, cara, nem tudo é preto no branco, né? Existem ali outras colorações entre uma coisa e outra. Basicamente é isso, né? Assim, é uma obra fantástica, certo? É importante dizer, né? Ela é toda ilustrada, muito bonita. Dá uma olhadinha aqui, vocês que estão aí em casa, né? Aqui a galera está se preparando para uma batalha. E, enfim. Outra coisa que eu quero falar são as cenas de batalha, né? As cenas de batalha são simplesmente sensacionais. Pouquíssimos escritores conseguem narrar batalhas como o Ferenc Mona narra. Então, assim, para mim é um livro que permite que a gente se emocione, é um livro que nos leva a ter uma reflexão profunda sobre temas importantíssimos para a humanidade e, ao mesmo tempo, é divertidíssimo, né? Isso aqui dá para você ler numa sentada, tranquilamente. Mesmo tendo, olha lá, quase 300 páginas, né? Mesmo tendo quase 300 páginas. Tem ali mais ou menos umas 240, 250 páginas. E não sei, fala aí, ideias, o que você queria destacar a respeito e tal. Sim, sim.
Eu normalmente, quando eu faço vídeo, eu acho que o pessoal tá acostumado, né? Eu destaco alguns pontinhos, assim, que eu acho que é interessante pescar, porque qual que é a grande treta, né? Você trabalhar o livro de literatura na aula de literatura, na aula de português, né? O pessoal já está acostumado, né? E tudo mais e tal. Vai vir aquela bosta daquele livro chato da escola, né? Tem sempre essa coisa aí. E quando você vai com ele para a aula de história, né? A gente vai com ele para lógico que quando vai com ele para aula de história é chato do mesmo jeito, né? A molecada não quer e tudo mais, mas já é alguma coisa diferente, né? Você ir para um livro paradidático, não, né? Livro de literatura, para aula de história, né? E tudo mais. Então, eu sempre tento trazer esses aspectos que eles estão relacionados com a disciplina que eu leciono, né? Então, e debater em cima dessas questões aí, né? Realmente, o livro é emocionante. Eu lembro que quando você falou para eu ler esse livro, é um livro que eu já conhecia há um tempo, né? Mas quando você falou para eu ler esse livro, que aí eu fui lá e comprei, que você ia ler com os alunos, você falou um livro rápido de ler. Eu achei que ele não era tão rápido de ler por causa da quantidade de páginas que ele Ele tem. é um livro Mas, grande, né? assim, eu acho que eu li em 3 dias esse livro. Porque toda vez que eu sentava para ler, eu lia muitas páginas assim de uma vez só. E até porque a própria história ela vai te jogando, né? Ela vira e fala assim, você fica toda hora naquilo, né? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Então você não para, né? Você fica ela vai te jogando. Ela sempre termina com uma coisa, cada parte, né, no livro, uma coisa tensa, ao ponto de você virar e falar assim, caramba, meu, e aí? E aí você vai, né? Vira tipo um catavento, né? O vento E vai a, batendo e você vai passando as páginas. e a Então, por atmosfera conta. do livro é uma atmosfera inebriante, assim, né? É uma atmosfera que te seduz, né? Você fica seduzido por aquilo. Porque eu acho que é um pouco isso também, assim, né? Desculpa te interromper, 10. Uma parada que é tão infância, tão assim, te remete tanto a uma Isso. juventude lúdica que você quer viver aquilo. Tipo, você quer. Chega uma hora que você quer ser um menino da Rua Paulo, né? Sim, sim. É um negócio então você não quer largar, assim. É bem nostálgico, né? Acho que para quem brincou na rua, aqui tem tudo, entendeu? Desde a parte lá que você que é a parte do torrone, né? Que você passa na venda de doce depois da aula, até o final do livro lá, é uma sequência assim de acontecimentos que você vai falando, que é justamente isso que você falou, né? Por que que eu não sou um menino da Rua Paulo, né? Você fica pensando assim. Então. Por A que que eu vida, a não sou vida um é tão. menino da Rua Paulo? Isso às vezes até transparece para a gente alguma coisa. Agora, uma ideia que surgiu aqui de repente, o quanto que esse livro também ele pode versar de alguma forma sobre as meninas daquela época, né? Porque você não tem mulher É, na. Você tem mulher assim, você tem mulher no âmbito privado. isso é uma coisa que eu falo em aula, assim, desculpa, Sim, porque eu falo assim, pô, é um livro que vai falar dos meninos, né? Não vai ter menina, porque de fato essa vida, eu acho que de poder brincar, de se reunir no clube e tal, clubinho deles ali, era uma coisa meio reservada para o mundo masculino, porque a gente estava sim, no início do século XX, inclusive nem as escolas elas eram, né, mistas, né? sim. Mas eu acho que isso assim é facilmente superado, porque a relação de amizade posta é uma parada tão universal, sabe? É um negócio que ele consegue
ele consegue dar uma... É tão orgânico a forma como esses meninos eles são amigos, que até uma menina, sabe, consegue se identificar. E primeiro que, assim, é uma infância absolutamente pura, não tem... né, tem esse lado mais idealizado, né? Não tem, por exemplo, Sim, a parte da sexualização das crianças, né? Porque a gente sabe que criança tem sexualidade, né? sim. É normal ter, né? E que não é lá, assim, a infância não é essas mil maravilhas, né? E eu acho que até por isso que o livro é tão gostoso, porque o livro mostra um lado da infância que é, sim, o lado mais puro, mais bonito da coisa. Sim, sim. E aí todo mundo vai se identificar, né? E vai curtir, Não, sim, mesmo que seja eu, menina. eu acho que isso realmente, o problema que eu digo de ser colocado a partir do livro é a ausência, né? A Né? ausência que o próprio período histórico ele traz. Não, não é assim que o Ferenc Molnar, né? Não, é uma ausência que o livro traz. Bem, vamos falar logo do livro aí, que senão a gente fica aqui até amanhã de novo, né? Inclusive, falta meia hora para amanhã. E amanhã é feriado, Uhul! né? Uh. Bem, então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui dois pontos de vista que estão relacionados com a história do Império Austro-Húngaro, né? O primeiro, ele fala um pouco sobre a questão da plurietnia do Império, né? E também da própria formação militar que se deu no Império Austro-Húngaro por conta dessa plurietnia, né? Porque nesse caso aí da Áustria e da Hungria, quem era responsável pela formação do exército do Império Austro-Húngaro era a maioria dos húngaros, que eles tinham aí a função, né, de, pelo menos o governo húngaro, ele era responsável pelo império, né? Isso se reflete bastante dentro da história, no modo como que os meninos da Rua Paula ele assumem, inclusive, as questões de tática de guerra, né? Que é, inclusive, mostrada, essa guerra é mostrada como uma fonte de justiça e até mesmo hombridade, uma vez que os meninos da Sociedade do Betume eles assumem uma postura ética em relação ao conflito durante a guerra, né? Então, naquela cena lá que ele está retratando a batalha, eles demonstram como que é tipo uma briga de torcida, pelo menos. Eu estou falando da briga de torcida, porque uma coisa pode parecer um pouco leviana e antiética, mas assim, a briga de torcida ela tem regras, né? Por exemplo, você não pode dar uma bica na cara de uma pessoa que está caída no chão. Pelo menos era uma regra há uns tempos atrás aí, né? Não sei se hoje isso aí está valendo. E aí ele vai ter que cortar isso daí. Mas enfim, Não deixa, eles mas mostram legal. assim como que dentro, como que a sociedade daqueles meninos em conflito, ela deve assumir determinados padrões éticos para que você lute com certa ética, tentando não destruir o inimigo de uma maneira imoral, né? E eu acho que isso tá um pouco reverberado nessa ideia de que a Hungria fazia parte do exército, né? Eu acho. Então, falei, pode falar. Não, essa ideia também tem uma coisa, né? O livro foi escrito pré-Primeira Guerra Mundial. Isso Então, mesmo. a experiência de uma guerra onde o outro ele tem que ser aniquilado de uma maneira total, né? Não tinha existido ainda, Isso, pelo menos para o Ferenc Mona, né? isso. Então, a guerra, né, a disputa, ela é guiada por uma bússola moral e por uma bússola ética muito forte, né, desses meninos. Desde o começo ali, eles são descritos dessa maneira, inclusive os líderes, né, o Chico Buarque e o Boca.
talvez, né, O Chico depois Buarque e o Boca, eles são super diplomáticos, né, no decorrer do honrados, né, livro, assim. são honrados, são justos, Sim, e ele tem eles uma não parte, brigam antes da guerra. sim, tem uma parte, por exemplo, que eu lembro que o Boca, ele faz uma coisa que não estava dentro do protocolo dos meninos da Rua Paulo, e ele se pune. E aí eu lembro Sim, que o autor fala assim, Dom, mas ele se puniu, mas o perdão, o Boca era humano também. Aí ele vai lá e faz um outro moleque, ou acho que é o Conay, né, fazer uma besteira lá, porque ele se sentiu com seu sim, orgulho ferido. Então, é, a guerra ali é realmente uma guerra ética, né, uma guerra que tem uma ética por trás, mas porque eles sim. nunca tinham experimentado essa guerra A Primeira Guerra total, essa Mundial. guerra de aniquilação, onde o outro ele não é só um adversário a ser vencido, mas ele é um inimigo a ser aniquilado, né? Sim. Então, tem bastante disso, assim. Ah, tá. Então, e aí, né, isso aí transparece na questão do conflito, né, na luta pelo próprio Grundy. Não vou falar quem ganha o Grundy. Acho que não é legal. Mas acho que é legal a gente pensar no Grundy dentro de todo o contexto, né, que está inserido aí o Império Austro-Húngaro e etc. E dá para a gente tentar imaginar quem fica com isso. Ah, só Além disso, lembrando também, só 1 minuto, 10, que o Camisas Vermelhas, né, colocado no texto, não tem porra nenhuma a ver com comunismo, né? Eu vejo os Camisas Vermelhas como a Áustria dentro da relação. Mas não sei, é uma hipótese, né? Ou a Áustria, ou até mesmo lembrar que existe, que Budapeste, né, é o nome de duas cidades, Buda e Peste, que foi unificada, se eu não me engano, depois do Império Austro-Húngaro ainda. Então, pode ser que exista uma relação entre Buda e Peste, né, nessa história. É uma briga de bairro mesmo, né, uma briga bairrista, até porque a ilha dos Camisas Vermelhas, né, onde eles dominam ali o território que eles dominam, eles ficam justamente no rio que divide Buda e Peste, né? Então, talvez, vamos pensar que pode ser isso daí. E esse, aí, por fim, né, para terminar aqui, eu queria falar um pouco dessa questão da pluretnia do Império, que ela é demonstrada através de dois personagens, para mim, né? Pelo menos aparece bastante, que é o italiano que vende doce na porta da escola, né? E o eslovaco que cuida do terreno baldio. Lembrando que talvez esse eslovaco ele possa ser de qualquer etnia eslava, principalmente tcheco ou até esloveno, né? Que são países que falam línguas bem parecidas e que pode ter ali uma brincadeira, né? Igual você chamar japonês de chinês, chinês de japonês, né, algumas coisas aí que a gente costuma fazer de maneira até equivocada, né, logicamente, mas que naquele período ali a gente pode pensar, talvez, né, essa observação que é só uma hipótese também, né, não tem nada confirmado em relação a isso. Aí eu achei interessante que assim, o italiano ele é meio que mostrado como um imigrante malquisto pelos húngaros ali, né? Porque ele é o cara que vende o torrone ao dobro do preço, ele está sendo caçado pela escola que quer tirar a banca dele de perto da escola. E é interessante falar isso porque porque a Itália reivindicava 3 territórios do Império Austro-Húngaro que foram perdidos durante a Guerra de Reunificação da Itália. Dá a entender que os italianos eles eram inimigos do Império Austro-Húngaro, tanto que durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália ela está na aliança do Império Austro-Húngaro, mas ela sai e joga, né? E joga não, né? Ela luta a guerra a favor
da Tríplice Entente, justamente porque a Tríplice Entente vira para ele e fala assim: você vai retomar os seus territórios do Império Austro-Húngaro se você jogar contra eles, né? Se você lutar contra eles. E é exatamente isso que acontece. Na Primeira Guerra termina com a Itália tomando os territórios de volta do Império Austro-Húngaro. O eslovaco ele tem uma relação oposta. Como ele é um personagem eslavo, né, e eslovaco, que eram também grande parte desse exército formado pelos húngaros, ele representa no livro uma forma de proteção. Ele era aquele cara que cuidava, ou pelo menos aparentemente eles acreditavam nisso, né? Que o eslovaco ele cuidava do Grund enquanto as pessoas não estavam no Grund, né? Ele era o guardião ali, aquele cara que ficava ali. Inclusive tem até uma relação de meio que um pouco de amizade, né, com os meninos, Sim. até porque não tanto que ele é meio adulto, ele é adulto, né, tal, mas ele tem ali uma relação muito mais próxima com dos meninos, né, do Império Austro-Húngaro. E aí, agora sim, para finalizar, eu tinha errado aqui, falei que ia finalizar essa parte. Tem uma cena que é muito legal, que ela fala do patrimônio histórico, que é a hora que eles vão invadir o território dos Camisas Vermelhas, que fica nessa ilha, no meio do rio que divide Buda e Peste. Que é né? o Jardim Botânico, não é? É o Jardim Botânico, né? Não, é do Jardim Botânico, né? A da ilha é depois. A ilha fica no meio do Jardim Botânico, né? E que eles entram numa ruína. Só que a ruína é artificial. E aí eles começam a questionar: por que você não constrói um castelo de verdade? Por que tem uma ruína artificial? Por que se constrói a cidade desse jeito? Né? Isso é muito louco, porque eu estou falando disso porque eu lembro que uma vez a gente foi fazer um passeio com alguns alunos no pátio do colégio, e aí você descobre, o pátio do colégio, para quem está vendo aqui, não é de São Paulo, é o centro de São Paulo, seria o primeiro local onde foi construído alguma coisa não indígena na cidade de São Paulo. Né? Então, a primeira construção europeia feita pelo padre Manuel da Nóbrega e pelo Anchieta, tarará, tarará, tarará. Onde tudo começou. E aí tem... Hã? É de onde tudo começou. De onde tudo começou, do negando a história indígena, né? Do Ocidente. Né? São Paulo. E aí é muito louco, por quê? Porque o prédio do pátio do colégio é do século XIX, não é do século XVI, que seria o século que foi construído a primeira parte do pátio do colégio. Então, você pensa como que a cidade ela transforma determinadas coisas. Por exemplo, muitos alunos nossos, eles passeiam no centro de São Paulo, eles veem aquelas construções de Art Nouveau, os caras acham que aquilo foi construído tipo em 1600, 1500, até 1400, né? Aqueles mais perdidos assim. E aí quando você fala para o cara, ó, esse prédio aqui está aqui desde 1930, ele fala assim, porra, meu, mas essa bosta não tem nem 100 anos, tipo assim, sabe? Você fala, pô, como é que o cara fala? Aí começa a vir aquelas questões. É legal porque tem esse questionamento aí, né? Sim. Até porque, porra, todo lugar que eu vejo falar, eu nunca vi nenhum guia de viagem, nem ninguém falar que Budapeste não é um dos lugares mais legais de ir na Europa. Tipo, tem uma arquitetura do caralho, assim, todo mundo fala disso. Só que parece que essa arquitetura é do século XIX para o século XX, né? Então, aquela Hungria, aquele passado heróico, ele tem uma datação muito próxima da gente, né? E é legal esse lance, porque assim, são crianças que têm uma certa inocência histórica, né? Eles não são húngaros adultos, eles não passaram por nenhum tipo de processo de ruptura, nada daquilo. Eles não sabem como as coisas foram construídas, porque eles são crianças, mas eles questionam aquilo, né? É legal essa questão do questionar,
que o autor coloca, por exemplo, se vai construir uma ruína falsa, por que que não constrói um castelo de verdade? Um castelo inteiro, para depois ele virar ruína. E aí é aquela inocência da gente não saber que a cidade funciona, às vezes, dessa forma, né? Uma ruína, ela nunca está num lugar à toa, ela nunca é deixada. Você simplesmente não fala, não se torna ponto histórico. As ruínas do Cais do Valongo, do Rio de Janeiro, se alguém não virar e falar assim, isso aqui tem que ser essa ruína deixada aqui. O passado é construído, né? O passado é construído, exatamente. Por exemplo, o próprio Cais do Valongo foi coberto, né? Ele foi redescoberto nas obras da Olimpíada. E aí os caras falaram, a gente tem que deixar isso aqui aberto. Então é uma ruína desejada, né? Não é uma ruína Perfeição. ruína de verdade, né? Ela não é. Tem uma letra do Caetano Veloso, da Nova Ordem Mundial, que ele até fala, né? Aqui, tudo aquilo que parece que está em construção e já é ruína. Então, ele fala sobre essas construções que, tipo, ele está falando também das escolas abandonadas, né? De várias, mas ele também está falando um pouco desse passado, né? Dessa coisa que não era passado até o ano passado e virou, né? E aí é legal isso, né? Que são essas ruínas, né? Que até então não tinham, sabe, não tinham importância. No Rio de Janeiro tem lá o Parque Lage, tem, né, a ruína feita com fibra de vidro, é muito louco. Não, puta Enfim, reflexão legal, cara. É... Animal mesmo, assim. É uma parada que eu não tinha pensado, obviamente. É um pensamento completamente de historiador. É... Demais, assim. E tem uma parada que eu ia falar também, que, enfim, você concluiu ou você ia não, concluir? concluí, terminei. Que, na verdade, é o seguinte também, né? Outra coisa que eu acho sensacional é o fato de que a gente já sabe, né? Que a gente lê o livro inteiro também, já sabendo que o grunge, ninguém vai ter o grunge, né? O grunge não vai ser nem dos Camisas Vermelhas, nem dos Meninos da Rua Paulo. E aí Isso. foi aquilo que você falou um pouco antes, né? Que a narrativa ela nos cativa de uma maneira que a gente não consegue largar mais. Então, mesmo a grande questão é aquela disputa não vai gerar nenhum dono dos Meninos da Rua Paulo, porque aquilo que está surgindo também ali na Hungria, que está destruindo a Budapeste, que eu acho que até se relaciona com o fato dessa reflexão, bom, por que que tem aqui uma ruína e não um castelo para virar ruína? É Uhum. porque aquele espaço não vai ser nem dos meninos, né, da sociedade do betume, na verdade, e nem Sim. dos camisas vermelhas. Vai ser do capitalismo emergente naquela região que vai construir as ruínas, que vai, enfim, produzir toda uma história Sim. para vender, né? Que é o mercado. O mercado, no final de contas, é o grande vencedor, né? Que Sim. vende, inclusive, a própria história, entre outras coisas. E é interessante que, assim, nessa questão do plurietnismo aí, né, não fica com o eslovaco também o terreno, né? Ele acaba que ele não fica para ninguém. Vira um prédio. Ele fica para o capital, igual você falou, né? E o capital é interessante que ele é internacional. Então, assim, internacional no sentido de ele pode vir de fora ou não, mas ele vai ficar com uma pessoa que não é a pessoa que mora na Rua Paulo, que vive na Rua Paulo, que briga pelo terreno, que mora no terreno, né? Ele vai acabar virando ali qualquer outra coisa. E acho que isso é, né, uma coisa um pouco pesada no livro, né? Acho que não é a mais pesada, Não, mas não é a mais pesada, mas é uma coisa pesada também para é desalentadora, né? desalentadora, É porque completamente. você acompanha todo o processo e no fim, tipo, você fica assim, caralho, É meu. um pouco também a ideia de falar o quê? Essa infância que vocês estão vendo, ela acabou. É, Ela acabou, né? Ela não sim, existe mais. Isso daqui vocês estão vendo é só ficção.
né? Que acabou por quê? Acabou porque o capital destruiu, né? Sim. Então, é um pouco isso que dá esse desalento, né? Ao mesmo tempo que tem a trajetória trágica também, que não vale a pena a gente entrar aqui, porque senão a gente vai dar um... Não, aí o spoiler é excessivo. É excessivo, que não vale a pena. Aí ele já passa dos É, limites. Bem, eu acho que é isso aí então, né, Rômulo? Acho que acabou aqui as nossas apreciações sobre o Meninos da Rua Paulo, né? A gente vai deixar, como sempre, o livro, né, na descrição, o artigo que eu citei, também dá para, como ele é de uma revista acadêmica, né, dá dá para para a botar gente o link. deixar o link aí sem ter nenhum tipo de problema de pirataria, porra nenhuma, E né? E é isso aí, a cerveja subiu. a cerveja subiu. Galera, agora leiam Meninos da Rua Paulo, indiquem para as pessoas lerem, vocês vão amar de paixão, né? 10. Se você, vou dar uma dica aí, ó, que a gente já deu. Se você tá naquela droga daquela ressaca literária do caralho, que você não quer ler mais nada porque você tá empacado, ó, Isso aqui vai te desempacar, né? Porque é muito isso, bom. É muito né? bom, né? Ele É é, ó, incrível mesmo, né? E não é um gibizinho, tá? Por mais que pareça, inclusive, a gente não falou isso. Isso aqui, ó, não é gibi nenhum, né? Não é uma ilustração feita para não, capa. É uma coisa assim que, né, enganadora. Então, meus exatamente. queridos, vamos aqui para a despedida. Eu agradeço muito a atenção de todos. Curte aí o vídeo se você gostou. Se não gostou, curte ou dá dislike também, porque ajuda a gente. E, e compartilha aí para todo mundo, É certo? isso. Faz com que o Rebu chegue ao máximo de pessoas possíveis. E é isso. Um beijão para todos e até a próxima, meus Até a senhores. próxima. Tchau.